Olá! Um material para conduzir corrente, ele tem que ter carga livre. Essa carga pode ser elétron, que eu vou representar assim, ou íon. Elétron ou íon. E cuidado, tem que ser livre, ou seja, tem que ter capacidade de se movimentar. No caso de metais ou o grafite, ambos conduzem bem corrente elétrica devido ao movimento de elétrons. Na estrutura do metal, existem elétrons na camada de valência que conseguem, de certa forma, se movimentar. E esse movimento possibilita um metal a conduzir corrente. No grafite é a mesma coisa. Devido à sua estrutura, o grafite apresenta também elétrons, que, com a ação de uma DDP, esses elétrons acabam se movimentando, dando origem à corrente elétrica. Então, um material, para ser condutor, ele tem que apresentar carga livre. No caso dos metais e do grafite, a condutibilidade apresentada pelos dois se dá devido aos elétrons. Tudo bem? Agora, olha essa situação. Eu tenho aqui água e vou jogar um material aqui e dissolver esse material. Dissolver é quando esse material desaparece na água. Então, eu tenho uma solução. Aqui eu tenho uma bateria, dois fios metálicos e uma lâmpada. Mergulho os fios nessa solução e a lâmpada acende. Significa que essa solução ela é condutora de corrente. Agora, o que precisa ter nessa solução para ela conduzir corrente? Elétron não, porque elétron não nada. Então, o que tem nessa solução são íons. Íons livres. Então, uma solução ela é condutora de corrente se ela tiver íons livres. No caso do metal e do grafite, a condutibilidade se dá devido à presença de elétrons. Tudo bem? Agora, olha só. Eu tenho aqui um material e vou dissolvê-lo em água. Então, eu vou ter uma solução. Pego o fio com uma bateria e lâmpada e mergulho. E a lâmpada acende. Opa! Se acende, é uma solução condutora. É uma solução que conduz eletricidade. Se ela conduz, a gente fala que é uma solução eletrolítica. Toda solução eletrolítica é uma solução que conduz eletricidade. Se ela conduz, é porque ela possui íons livres. Então, eu posso dizer que é uma solução iônica. Toda solução eletrolítica é iônica. Toda solução iônica é eletrolítica. Agora, uma pergunta. Que composto eu tenho que dissolver na água para produzir uma solução eletrolítica? Resposta: um composto iônico, que é aquele que na sua estrutura tem um metal e não metal, por exemplo, sal, ou ácido e amônia. Cuidado, hein? Eu estou dizendo ácido amônia dissolvido em água. Então, se você dissolver em água composto iônico, ácido ou amônia, você acaba tendo uma solução iônica ou uma solução eletrolítica. NaCl é um sal. Quando eu pego o NaCl e jogo na água, o que vai acontecer? Você tem lá os íons no retículo cristalino sólido. Quando você adiciona esse sal em água, os íons eles vão se separar. Os íons eles vão ficar livres. É por isso que a solução conduz, porque agora eu tenho íons livres. Tudo bem? HCl é um ácido. Jogo HCl na água. O que vai acontecer? O HCl vai reagir com a água, vai formar H3O+, que é um íon, é um cátion, mais Cl-, que é o ânion. Perceba que em ambos os casos eu tenho íons, então eu tenho solução iônica, portanto, solução eletrolítica. Legal? Agora, olha aqui.
Eu tenho água, dissolvi uma substância. Eu tenho uma solução. Pego a lâmpada com a bateria e o fio, mergulho. A lâmpada não acende. Então, é uma solução que não conduz. Bom, se é uma solução que não conduz, é uma solução não eletrolítica. Bom, se ela não é eletrolítica, ela não possui íons. Se ela não tem íons, ela tem o quê? Ela vai ter moléculas. Então, eu posso dizer que uma solução não eletrolítica é uma solução molecular. Pergunta: que tipo de composto eu tenho que dissolver na água para produzir uma solução molecular? Tem que ser um composto molecular. Só para lembrar, composto molecular é aquele que faz ligação covalente. É aquele que não tem metal na sua estrutura. Então, eu tenho que dissolver um composto molecular. Mas cuidado, não pode ser ácido e não pode ser amônia. Porque ácido e amônia, como nós vimos nesse exemplo, produzem uma solução iônica. Então, vai ser um composto molecular diferente de ácido e diferente de amônia. Por exemplo, açúcar, glicose, sacarose, frutose, álcool. São exemplos de compostos moleculares que dão origem a uma solução molecular. Legal? Faça um exercício aí, então.